crítica, para ela ser construtiva, ela não pode humilhar as pessoas, ela não pode fazer com que o outro se sinta humilhado, ou ser feita no lugar errado da forma errada. Lembra do vídeo que eu falei? Você pode estar completamente certo no que está dizendo, mas pode estar completamente errado na forma como está dizendo. É esse princípio que a gente usa para a questão da crítica. Eu já me peguei criticando o Gleison algumas vezes na frente das pessoas. Por exemplo, muitas vezes a gente estava numa rodinha de amigos e esposas, maridos falando e brincando sobre o que o cônjuge faz, o que a mulher faz, o que o marido não faz. E eu já me peguei em tom de desabafo, tipo assim, eu vou aproveitar o momento da brincadeira, tá todo mundo rindo, tá todo mundo esculachando o cônjuge, eu vou aproveitar a onda, eu vou esculachar o meu marido. Não é porque eu quero esculachar, mas é porque eu quero dar uma indireta, eu quero que ele se toque, que tal coisa eu gostaria que ele mudasse. Ou que eu tô muito insatisfeita com uma atitude dele. E aí eu largava, assim, em tom de brincadeira. Só que o Gleison, ele não é um cara tapado, né? Ele sabe, ele se toca e ele recebe essa indireta. Ele compreende que eu tô dando uma indireta. Mas sem ele me falar, eu acho que ele me falou uma vez, mas assim, de uma forma muito delicada. Ele nunca foi de falar depois em casa, assim, do tipo, ai, porque tu falou de mim na frente das pessoas, eu não gostei. Não, o Gleison sempre foi muito reservado, sabe? De ficar guardando aquilo. Apesar dele nunca falar que as minhas indiretas desagradavam ele, eu percebi que essa atitude não é uma atitude sábia. Embora seja às vezes, meu Deus, uma coisa quase incontrolável, dá uma vontade de aproveitar o embalo e tu jogar assim umas verdes pra colher madura, sabe? Mas não é sábio, não é prudente. E hoje é sobre isso que eu queria te dar uns te liga. Não é elegante, não é sensato, não é educado. Na verdade, isso a gente não faz com ninguém. A gente não joga umas criticazinhas assim soltas no meio da conversa em forma de brincadeira. Talvez pelo fato de que nós meninas nós temos muito mais palavrinhas para falar durante o dia, a gente abusa delas e a gente acaba usando elas de forma equivocada. E eu gostaria que tu pensasse sobre isso, sobre como que nós nos sentiríamos se o nosso amado marido, sabe? Aquele cara que a gente ama loucamente, que a gente admira muito, falasse na frente das pessoas sobre algo que ele poderia simplesmente chegar em casa e me comunicar. Ele não precisava falar aquilo de mim na frente das pessoas. Ele pode muito bem chegar em casa e dizer, meu bem, eu preciso te falar sobre algo que eu não gosto que você faça. Ou meu marido poderia simplesmente deixar um recadinho na mesa ou escrever uma cartinha expondo o seu sentimento a respeito de algum traço, de algum comportamento que eu faço e que eu não me dei conta o quanto aquilo o entristece, o quanto aquilo deixa ele triste. Quando a gente se coloca no lugar, a gente pensa como meu marido poderia ter uma atitude mais sábia e mais prudente para me comunicar. E é aquele jargão mais clássico do tipo, não precisava ter feito isso, né? Não precisava ter me submetido a uma situação de vergonha, de humilhação. Pois é, mas é exatamente assim que os maridos se sentem, embora os homens eles não tenham tantas palavras para falar no dia e eles não são muito de ficar jogando na cara como a gente costuma fazer, mas eles também ficam tristes. E mesmo que o marido não se deu conta do que tu falou, vamos supor que o marido nem ouviu o que tu falou. Uma mulher de Deus, ela é extremamente prudente com relação àquilo que ela fala e a imagem que ela passa para as pessoas do seu homem. E nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás é muito astuto e ele vai tentar usar a nossa indignação com relação a alguma coisa que aconteceu ontem de noite lá em casa para poder você descascar e desmoralizar e colocar teu marido lá no chinelo. Adote uma nova postura, um novo comportamento. Na roda de amigos, no teu ambiente de trabalho, não compartilha aquelas coisas que você sabe que seu marido pudesse falar a respeito dele mesmo, ele não falaria. Fale somente aquilo que você teria completa liberdade do teu marido e da tua mulher te autorizar para falar. Se você sabe que alguma coisa que você vai falar para suas colegas de trabalho sobre o teu marido não é algo que o teu marido, se soubesse,
se sentiria à vontade, não fale. Ah, mas as minhas colegas estão lavando roupa suja e tá todo mundo falando dos maridos. Só eu que não vou falar. Só tu que não vai falar. Porque uma mulher de Deus não tem essa postura. Nós não somos apenas esposas dos nossos maridos. Nós somos amigas deles. E nenhuma amiga fica esculachando o outro pelas costas. Por que com uma amiga da gente, uma best friend, a gente não faz isso e com o marido da gente faz? Nós somos de uma mesma equipe, nós pertencemos ao mesmo time. Eu tô lutando, eu tô difamando alguém da minha equipe, eu tô lutando contra mim mesma. Eu tô me autodestruindo. No momento em que eu destruo a imagem do meu marido, a honra do meu marido, para as minhas amigas, para as minhas colegas, no bolinho de tia, de vó, de mãe, eu tô dizendo o seguinte: meu marido não é um homem de honra. Meu marido, ele não é tão bom assim. Ainda que o seu marido cometa muitos erros, ainda que o seu marido não seja tudo aquilo quanto você gostaria que fosse, minha querida, primeiro, leva a Deus em oração. Segundo, pela fé, diga coisa boa. Que nós possamos ter a sensibilidade e, através do exemplo de Jesus, usar as nossas palavras, usar a nossa boca para honrar pessoas, a começar pelo nosso marido, a pessoa mais íntima que temos, ao relacionamento mais íntimo que temos. Que nós possamos honrar o nosso marido, ainda que ele tenha fraquezas, assim como nós também temos. Mas que nós possamos usar a nossa boca para, no ambiente de trabalho, também dar testemunho de um relacionamento feliz. É muito possível que o seu marido tenha N fraquezas, assim como eu e você, mas que nós possamos usar a nossa boca, se não for para dizer a realidade dos fatos, mas para profetizar, para dizer: olha, meu marido é uma bênção. Às vezes ele não é bênção, mas se ele não é, ele vai ser. E não tem nada louvável, não tem honra no fato e no comportamento de uma mulher que usa a sua boca e que de alguma forma fala mal de alguém que é seu parceiro, de alguém que tá junto, de alguém que luta junto, que vence as batalhas junto. Que qualquer desajuste, qualquer crítica que brotar no nosso coração, que nós possamos tratar isso diretamente com a pessoa, diretamente com o nosso marido, no privado, com uma voz doce e delicada. E lá fora de casa, que nós estejamos sempre aptas, prontas, disponíveis e sempre com uma palavra doce, agradável, de elogio e de honra para os nossos maridos. Eu acredito muito que são essas pequenas coisas, assim como uma pequena bactéria, um pequeno vírus que pode trazer doença ao corpo, assim são essas pequenas coisas que podem adoecer um relacionamento. E sim, eu dou muita importância às pequenas coisas, porque é de um pequeno vazamento que a gente tem toda a estrutura de uma casa danificada por uma infiltração. Um beijo, Deus abençoe você.